Essa daqui é um símbolo que minha mulher sonhou há algum tempo. E tem relação com o sacrifício, tem relação com a troca equivalente. Porque a troca ela é feita pela evocação da entidade, que é um arquétipo, entre um ego, entre um eu. Esse eu, ele é consciente. É um foco de consciência, um foco de concentração mental, que forma um círculo de consciência. E além desse círculo de consciência, surge uma mandala, certo? Essa mandala é uma intersecção entre o consciente e o inconsciente. Então, lá no inconsciente é onde está o vazio, aquele vazio, nada, que na verdade é tudo, porque ele contém em si a infinita possibilidade de ser qualquer coisa. Então, a entidade, o arquétipo, ele vai vir de lá do inconsciente. Independente do nome que se use, todos eles vêm do mesmo lugar, que é desse plano akáshico, do pleroma, inconsciente. Porque ele é indefinido. Então, se ele é indefinido, é potência pura. E então, quando se mescla, quando há intersecção, a ponte entre o eu e o consciente e o inconsciente, é essa mandala que eu comentei, que é o subconsciente, saca? Essa mandala é o que cria a nossa realidade sensorial. Então, o que a gente vê com os nossos 5 sentidos, são 7 na verdade, são exatamente essa mandala, que é a intersecção entre esses dois planos. O plano do inconsciente, que é semelhante ao plano akáshico, o nada, o vazio, e o consciente, que é o ego, o eu, o definido, o que se define. Aqui é aquilo quando a, a gente tem aí então a diferença, a dualidade onda e partícula, naquele vídeo que eu te mandei sobre a experiência da dupla fenda da física quântica, em que a realidade, ela, antes da observação, ela é composta de ondas de possibilidades, e quando essas ondas se colapsam, elas se transformam em partículas, em matéria. Então aí temos a intersecção dos dois mundos, né? São 3 elementos, a cada as 3 cabeças. Aí a gente tem também, entre esses 3, a tríade invertida, representando os Cerberus. Essa tríade invertida, que representa também os 3 traidores de Irã-Bif, que é a tríade feminina, a tríade do inferno, a tríade do diabo. O ideal, ele surge como um futuro, certo? Como uma idealização de futuro, uma projeção mental aqui no presente do coletivo, porque não é só sua, saca? Porque tudo que você é capaz de projetar no presente é baseado nos elementos que o coletivo lhe ofereceu desde o início de sua vida linear, sua vida temporal. Então, por ele ser um futuro, saca? Ele nunca chega, porque ele é perfeito. Perfeito no sentido de ser uma idealização daquilo que realiza o desejo, certo? É como uma projeção daquilo que realiza o desejo. Então, ela se torna um norte magnético do futuro. Ou seja, o ideal do herói, que é o momento de glória, ele é o desfecho de toda a história, que é o ideal cultuado, certo? E aqui que você está vivendo aqui no presente, na vida cronológica, se torna então um caminho em direção a esse ideal. Então, o ideal ele nunca vai chegar, então ele sempre será um norte. E esse norte sempre vai te manter neste presente, em direção a este norte. Ou seja,
para você conseguir transformar o seu presente, transformar a sua tragédia, você precisa transformar o seu ideal. Modificando o ideal, você modifica a tragédia, saca? Então, a magia vai te auxiliar você conseguir trazer esse ideal para o presente. Ou seja, você vai invocar aquela projeção do futuro aqui no presente. É disso que se trata a cerimônia do ritual. Ela é uma cerimônia que simula esse ideal do futuro no presente. E assim, então, ela cria impressões através das fortes sensações e sentimentos envolvidos no ritual. Essas impressões, então, vão transformando aos poucos o ideal do futuro. E assim também, gradualmente, o seu presente se transforma. E quando eu falo em ritual, eu falo todo tipo de prática que visa a manipulação de símbolos com o propósito de transformar a realidade. E isso se aplica a todos os rituais sociais também. A, os rituais sociais presentes na nossa cultura, como, por exemplo, a Copa do Mundo. É um exemplo. Então, todos os rituais culturais são meios de ou reforçar ou transformar o ideal. Só que ele está sempre se transformando. Mesmo que ele seja reforçado, ele vai evoluindo, né? Então ele vai sempre se transformando. A questão é se ele vai se transformar no sentido de fortalecer o que ele já é, desenvolver, evoluir o que ele já é, ou de transfigurar em outra coisa, saca? É aí que vem a questão da magia branca e da magia negra. Porque a magia branca, ela vai fazer no sentido de preservar o arquétipo, preservar o ideal. Então você vai se utilizar do sistema simbólico e dos sentimentos e sensações ali no ritual para conseguir transformar o ideal de forma construtiva, preservativa, preservando o ideal. Na magia negra é quando você faz o oposto. Você pega os símbolos e se utiliza deles e das sensações e sentimentos no ritual para destruir o arquétipo, destruir o ideal. Destruindo o ideal, você então consegue elementos para fazer a magia branca, para construir novos ideais, para transfigurar os ideais. E assim você transfigura o seu próprio gene, seus próprios genes. O seu sangue se transforma por conta da vibração, porque o arquétipo é a forma que determina as vibrações, a tonalidade dos seus sentimentos, que definem também a geometria na qual a sua estrutura molecular biológica vai ser construída. O estado de consciência de vigília sempre será um eu. Então ele sempre será algo definido, algo limitado em si mesmo. Sempre. A única forma de transcender o eu é através da encruzilhada, que é um devir, uma zona de passagem, onde o eu entra em intersecção com os outros elementos, que é o coletivo, que é o ambiente, que é a natureza, os animais, as pedras, as pessoas, os espíritos. E aí nessa encruzilhada, então você consegue ultrapassar os limites do círculo da consciência de vigília, ultrapassando assim as limitações da individuação. Essa crise da despersonalização, ela ocorre nesse choque, quando os círculos que limitam o eu começam a serem transcendidos. Só que a crise, o choque, vem quando ele é penetrado, ele é invadido, certo? Ou seja, é uma intersecção desequilibrada, é uma magia desequilibrada. Então, essa tensão depende do equilíbrio mágico. É preciso que se tenha um equilíbrio mágico, ou seja, o equilíbrio do fluxo de sentimentos. O equilíbrio do fluxo de sentimentos te possibilita ter consciência durante esse fluxo, durante a transfiguração da personalidade.
Porque essa despersonalização que você sente, na verdade, é um processo de transfiguração. Só que ele parece ser algo ruim por conta da falta de compreensão, saca? Biná. Então, é necessário que se compreenda eh, o desequilíbrio, ou seja, que se tenha consciência desse desequilíbrio, para que se possa, então, percebê-lo. Ao percebê-lo, então, você consegue se manter consciente no processo de transfiguração de personalidade. E isso é porque vai tecendo uma ponte entre uma personalidade e outra. Porque conforme nós vamos crescendo, as nossas personalidades vão se formando de forma aleatória pelo fluxo da entropia. Então surgem múltiplas personalidades, múltiplos egos, múltiplos eus. E a transfiguração depende dessa ponte, que é o antakarana. É a ponte do arco-íris entre um eu e outro, entre um círculo e outro, entre uma personalidade e outra. Porque a personalidade é a máscara do eu. Todo eu tem uma máscara. Porque eu sem máscara é inconsciente, é indefinido, então não é eu. Ele reprime o fluxo. É um fluxo que tem determinada potência, certo? Então, ao reprimir o fluxo, você está aumentando a tensão. Aumentando a tensão, você aumenta o poder da potência. O poder de influência da potência. Então, quanto maior a tensão, quanto maior a perturbação, maior o poder de transfiguração. Ou seja, maior o poder da magia. Mas para isso exige troca equivalente, porque para que você resista a esse sofrimento, você precisa de alguém que sangre por ele. E aí que entra o arquétipo do crucificado, do enforcado, daquele que se sacrifica, porque ele sacrifica a si mesmo. E ao sacrificar a si mesmo, ele consegue se manter consciente na transfiguração, que é um processo de morte. Ele passa pela morte e por um renascimento de forma consciente. E assim ele consegue transcender as limitações da encarnação individual. Aí, galera, se liga na minha teoria. E se a Virgem Maria era um hermafrodita? Você que já passou noites em claro se perguntando por que as diferentes culturas estão sempre em conflito, se perguntando de onde veio, onde está, para onde vai, tentando entender a origem e o destino da vida, venha compartilhar de uma visão interessante e transformadora conosco. Adquira nossa mentoria, é fácil e rápido, o link está na descrição.